Bom dia, pessoal, bom dia com muita alegria, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos com um pequeno atraso aí por conta de internet, peço aos intercessores que estejam em oração, né? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quero, antes de mais nada, né? Hoje nós vamos ler Deuteronômio 28, hoje eu vou ler com vocês Deuteronômio 28, amém? Então, abram a Bíblia de vocês, ou então ouça com atenção. Vamos ler do versículo 1 até o 14, vamos determinar sobre a nossa casa e a nossa família em nome de Jesus, amém? Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais e do fruto do teu solo, e na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar a chuva, a terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muitas gentes, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos que o Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não desviará todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo a outros deuses para o servires. Em nome de Jesus. Está aí, né? As bênçãos de Deuteronômio 28. E eu queria destacar uma bênção que vai de encontro com a palavra que nós recebemos domingo. Eu falei muito sobre essa palavra de domingo, porque eu vim falando todo dia, eu dou uma pincelada, para a gente não esquecer. Né? Tem que trazer a memória tudo aquilo que nos traz esperança e vitória. Tá, não estou sozinho, né? Como diz a nossa apóstola. Então, em nome de Jesus, né? Não podemos esquecer, porque domingo foi liberada importante palavra. E diz assim no versículo 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Né? O tesouro que nós temos, a maior riqueza está onde? No céu. Não confunda, pessoal. Nós temos que entender. Aliás, eu vou falar um pouco sobre isso também. As riquezas do Senhor. A gente confunde de onde vem a riqueza, né? E aqui está falando, o céu para dar-te a chuva, a terra no seu devido tempo, e para abençoar toda a obra de tuas mãos. Emprestará muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E aqui, obviamente, quando o Senhor está falando de mandar a chuva, o povo sabe como que o povo vivia na agricultura naquela época, como que o povo seria abençoado? O Senhor mandará água no devido tempo, para que o fruto cresça, para que ele seja vistoso, que seja bom o fruto. Então essa é uma forma do povo entender. Para os nossos dias de hoje, o que é? Eu não sei. Para uns, né, não vai ser a chuva, né? Que hoje aqui, principalmente aqui, né? Não trabalha com agricultura. Mas o Senhor vai mandar aquilo que nós precisamos para que a gente possa ser abençoado. Abençoado ao ponto da gente emprestar e não tomar emprestado. E eu vou falar para vocês que eu, por um período aí, eu orei muito ao Senhor, que eu queria que o Senhor tirasse a gente dessa condição. Né? A gente tirasse a condição de pedir emprestado. Para que a gente pudesse o quê? Fazer o contrário, a gente emprestar muitos. Né? E emprestar é algo extraordinário.
Poucas pessoas viveram isso e não tem noção do que é uma bênção quando você tem e pode abençoar. Por quê? Porque tem pessoas que às vezes têm e não têm desejo de abençoar. A pior coisa que tem, imagino eu, é uma pessoa ter condições, mas não ter desejo de abençoar. Então isso é muito sério. Amém? Bom, vamos lá, deixa eu falar com vocês da Bom Dia. Antes da Bom Dia, deixa eu falar rapidinho enquanto o pessoal está conectando ainda aí. Eu quero falar, vocês estão vendo aí, o Lucas tem lançado no Facebook, no Instagram, eu tenho falado sobre os nossos patrocinadores, né? E a gente falou da Zate, né? Tá aqui a pulseirinha deles aí, tem todo o material deles no Instagram para vocês acompanharem. Falei ontem, né? Eles têm muitas coisas à pronta entrega, então vale a pena, se precisa dar um presente de última hora aí, vai lá, às vezes tem um produto que já está de pronta entrega, você não precisa correr para lugar nenhum, corre no lugar certo. Amém? E o segundo, a 4 Ases, que são as calças que eu tenho usado. A semana inteira eu usei cada dia uma calça, no domingo vou usar mais uma. Então domingo passado usei também, né, domingo agora que passou. Então eu tenho usado as calças deles que estão fazendo patrocínio, né, na Hebron. E as calças tem várias lavagens, vários cortes aí. Dá para você entrar no Instagram lá e se divertir. Aí tem para todos os gostos, né? Um gosta mais escuro, outro gosta mais claro, né, um pouquinho rasgado, outros não, enfim. Com certeza você vai achar uma que agrada para você. E eu falei que nunca usou esse tipo de material, use, né? E depois fique com a cara como eu fiquei com cara de ué, né? Você vai falar, poxa vida, né? Por que eu não descobri isso aqui antes? Então, tá aí, né? Uma das bênçãos que são as calças da 4 Ases, amém? Glória a Deus. Bom, vamos lá, deixa eu ver quem está aí. Vamos dar o primeiro bom dia para quem está aqui com a gente, né? Apóstola, bom dia com muita alegria. Bom dia com muita alegria. Apóstolo Fábio, bom dia com muita alegria. Bom dia com muita alegria. A nossa presbítera Carol, bom dia com muita alegria. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Diácono Lucas, bom dia com muita alegria. Bom dia. Bom dia com muita alegria. Quem está aí com a gente, Lu? Deixa eu ir abrindo aqui também. A Camila. Camila, bom dia com muita alegria. Glória a Deus pela sua vida. O Beto. Beto, bom dia com muita alegria. O Lucas. O Lu hoje provavelmente não tem escola hoje, né? Eu estou aproveitando e vou compartilhar aqui também, tá? Vou dando bom dia, vou compartilhar. Pastora Ana, professora José. Pastora Ana, bom dia com muita alegria. Diaconisa Rejane. A Rejane, bom dia com muita alegria. Nossa diaconisa de Brasília, espero que ontem não tenha tanto barulho lá onde ela mora. Bispa Cida. Bispa Cida, bom dia com muita alegria. Diaconisa Rafaele. Diaconisa Rafael Felito, bom dia com muita alegria. Pastor Edi. Pastor Edi, bom dia com muita alegria. Aqui pra mim é só. Acho que cadê? A pastora Dalva tinha entrado agora há pouco. Ela deve estar entrando aí. Bom dia com muita alegria. Quem não entrou aí hoje, entra. Hoje nós estamos pelo Facebook, não estamos pelo canal do YouTube, tá, pessoal? Cadê a pastora Rô? Vou chamar a pastora Rô aí para ela entrar. Hoje ela teve consulta. Teve consulta, então ela vai entrar mais tarde, ela vê aí a retransmissão. Cadê o Gleuber? É Gleuber? Aqui estava discussão, né, de qual era o nome, como é que chamavam ele no dia que a gente estava aqui. É Gleuber mesmo? Gleuber. Gleuber, então tá vendo? Tô certinho. Eu ouvi de fundo aí, ó. Tô lá. Pastora Rô. A pastora Rô entrou. Bom dia com muita alegria, pastora Rô. Seja muito bem-vinda. Cheguei. Glória a Deus. Eu espero que lá em Floripa já esteja tudo entrando nos seus devidos lugares, né, em nome de Jesus, depois desse, não vou dizer de tsunami, né, mas tudo o que aconteceu lá no sul, né? Eu vi o Rio Grande do Sul está em estado de alerta, né? Em nome de Jesus vai estar tudo bem, eu creio. Amém? Bom, bora lá? Vamos falar do dia de hoje. Abra a Bíblia de vocês lá em Tiago. Não está difícil de achar, está lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho ali antes de Apocalipse. Para quem não sabe, o Tiago que nós vamos falar hoje é irmão de Jesus. Oh, glória! Enquanto vocês vão abrindo, eu vou explicar uma coisa para vocês. Por quê? Porque Tiago vai falar sobre o quê? Sobre as provações, né? Ele fala sobre as tentações, né? E primeiro, ele quer a preocupação de Tiago que a gente confie no Senhor. E a palavra desse mês é confiança. E quando a apóstola deu essa passagem para estudar e ministrar a vocês, eu falei, vamos ter a melhor palavra. Nós vamos entender verdadeiramente o que é confiança. Falei ontem sobre a importância, tenho falado muito sobre isso. Gente, a palavra confiança é uma palavra muito pesada, não seria a palavra certa, mas é uma palavra forte,
nós vamos entender a diferença, entender que quando eu falo o que significa, ela tem um peso, e ela precisa ser verdade na minha vida. Então o Tiago tem uma preocupação aí, por quê? Porque algumas coisas ele sabia que ia acontecer, e a preocupação, e a preocupação é de que o povo não entrasse na mesma situação que o passado que levou o povo ao cativeiro. Amém? Então ele fala, né, ele começa o livro dele, e para algumas pessoas vão perguntar o seguinte, mas ele fala sobre o povo, as 12 tribos, as tribos da dispersão, você não falou outro dia que as tribos foram divididas, coisa e tal. Vamos explicar um pouquinho. Eu quero que você preste atenção, porque amanhã essa explicação também vai ser importante para você entender o texto de amanhã. Então vamos lá. O que acontece? Todo mundo sabe que Israel, ele tinha 12 tribos, certo? Que vinha lá, né, dos filhos de Jacó. Pois bem, né? 12 tribos, quando chegou ali depois de Salomão, houve uma divisão das tribos. Lembra? Ele morreu, o filho dele Roboão assumiu. Jeroboão, que era um cara que cuidava, vamos dizer que era o economista de Salomão, né, cuidava de tudo, ele era efraimita, ajudava Roboão. O que acontece? Ele chegou a ter uma rusga com Salomão e foi morar no Egito. Quando Salomão morreu, ele voltou e foi habitar novamente no meio do povo. O que acontece? Roboão, que era filho de Salomão, assumiu o reino. E quando ele assumiu o reino, o que acontece? Jeroboão foi lá e falou para ele, olha, o povo tem me reclamado aqui, que o tributo está muito pesado. Seu pai pesou muita mão, já construiu um palácio, né, aliás, construiu um templo, o seu pai já construiu os palácios dele, está tudo lindo e maravilhoso. Vamos desonerar um pouquinho, tirar um pouquinho da carga tributária, porque está muito pesado com o povo. Ele falou, vocês acharam que está pesado com meu pai? Pois comigo vai ser dobrado, vai ser pior ainda. E aí aumentou os impostos ainda mais. E aí houve uma rachadura, né, nas 12 tribos. Então se dividiu ali os reinos, né? Então passou a ser reino de Judá, 2 tribos, basicamente a tribo de Judá e Benjamim, sendo a tribo de Judá bem maior, né, que a de Benjamim, evidentemente. E do outro lado ficam as demais tribos, representando Israel. Nesse tempo, o que aconteceu? Para que o povo não descesse para Jerusalém, nós dividimos, fazer o seguinte, ó, filho, eu não quero que você vai brincar mais com a vizinha, porque nós brigamos. Se ele tiver que ser, eu bebi água lá, mas você vai beber água aqui. A gente vai dar um jeito, mas lá você não vai. É mais ou menos para você entender o teatrinho. O que acontece? Fizeram, então, 2 lugares, porque como a região era maior, a extensão, e eram 10, para que o povo não descesse para Jerusalém para adorar. Então eles tinham uma capital que chamava Dan, né, e Betel. Betel aqui embaixo, Dan lá em cima. Ó, se vocês precisarem entregar o holocausto, a adoração ao Senhor, use esses 2 pontos. Os lá de cima vão para lá, o que está mais aqui embaixo vai aqui. Mas não desçam para Jerusalém. Certo? Ok. E tinha uma capital, que era a capital política, que era Samaria. Jerusalém, na contrapartida, só existia uma capital política e religiosa, que era Jerusalém. E aí, ok. Beleza, essas tribos começaram, então, 2 reinos. Então, tinha um rei que cuidava daqui, outro rei que cuidava daqui. Em determinado momento, Israel se sentiu, nós vamos acabar com Judá, que Judá é menor e coisa e tal, por quê? Porque eram só 2 tribos. Só que Israel não podia, somente ele, não podia com o exército de Judá, por menor que fosse. O que esse rei fez? Tinha um rei chamado Peca, né? O nome dele devia ser Pecado, né? Mas enfim, chamado Peca. O que esse rei fez? Ele falou, foi lá e chamou o rei da Síria. Lembra lá onde Naamã, na época não era de Naamã ainda, né? Mas lá era Ben Hadad. Chamou o rei Rezim. Rezim era o rei da Síria. Síria com S. Foi lá, juntou lá e falou, vamos enfrentar Judá, porque Judá, eu quero eliminar, acabar com Judá. Ok, vamos acabar com Judá. Se unir. Judá falou, não posso ficar para trás, e agora com outro reino, vão me, né, devorar. O que eu fiz? Judá correu, subiu para a Síria, com A, e foi lá para um outro povo chamado, né, Assírio. E lá ele fala com Tiglat-Pileser, e fala com ele, olha, os camaradas estão vindo aqui me atacar, você é mais poderoso aí, me ajuda. O que ele faz? Tiglat-Pileser vem para ajudar e toma ali Israel, vence Israel e a Síria de uma vez só, porque eram poderosos. E a Síria, ela tinha uma característica diferente. Os assírios, eles eram muito, falar que é mal, eles eram carrascos mesmos. Aí a gente sabe por que Jonas não queria ir para a Síria, né? Capital Nínive.
que acontece? Os assírios vieram e os assírios obrigaram, né, os seus sacerdotes, o povo assírio, a ter relacionamento com o povo de Israel, para que eles tivessem os filhos, não mais somente israelita, mas tivessem uma mescla, né, de povo. Então, quer dizer, o povo não era mais puro, né, não era mais só hebreu, então tinha mistura de raças aí. Ele obrigou. E eles tinham uma característica diferente da Babilônia. O que eles faziam? Eles espalhavam o povo. Para quê? Para que eles não se reagrupassem novamente, por isso chama filho da dispersão. Para que eles não se reagrupassem novamente e não tomassem posicionamento. Então o que ele fez? Ele pegou e espalhou o povo e trouxe gente da Síria para ficar ali em Samaria e cuidar do povo de Israel. Então, por exemplo, o povo de Israel, muitos dispersaram, uns foram para o Egito, outros, inclusive, buscaram abrigo em Judá. Então, alguns conseguiram escapar. Por outro lado, eles matavam o povo de uma morte muito lenta. Então, eles saqueavam, amarravam, torturavam. Eles eram uma característica do povo assírio. Só que, lógico, que quando Judá pediu ajuda para eles, aí você vai lembrar, quando você pede, tem certas pessoas vai lembrar disso aqui, quando você pede ajuda para algumas pessoas, você fala assim, uma hora vai vir a conta para pagar, como um banco, né? Um agiota, sei lá. Você sabe que você vai pedir, mas uma hora a conta vem. O que aconteceu? A Síria falou, te ajudei, legal, nós vencemos a Síria, vencemos Israel, só que agora eu quero que você me pague tributo. Então a conta não ficou barata. Judá escapou nessa leva toda de não ser levado cativo babilônico. Um cativeiro também, não aconteceu a mesma coisa com eles. Só que foram tendo que pagar tributo para a Síria, para se manter a saúde de tudo isso. E aí, nesse meio tempo, entra o profeta Jeremias, que vai alertar o povo, olha, se direita, porque escaparam lá, né? Lembra dos assírios, mas agora, passaram logicamente mais anos aqui, né, pessoal? Estou encurtando aí. Agora tem um povo, né? Um povo que está chegando aí, que é os babilônicos. Então, ou vocês se endireitam, ou vocês vão para o cativeiro de 70 anos. Então, veja só, o povo que era povo de Israel já estava totalmente dividido, dispersos. Como eles tinham mistura de raças, lembra que eu falei que era uma característica da Síria? O povo de Judá não aceitava mais o povo de Israel. Por quê? Porque eles agora eram mistos. E como a capital era Samaria, eles foram chamados agora de samaritanos. Então os samaritanos eram oriundos de um povo misto. Por isso que o povo de Judá tinha uma resistência, o povo judeu tem uma resistência com o povo samaritano até os dias de hoje. Só que tem um detalhe importante. Lembra que no tempo de Abraão, o povo não era hebreu? Todo o povo era hebreu, chegou lá Jacó e o Senhor transformou o nome deles povo Israel de Deus, não foi? Lindo e maravilhoso. O que aconteceu? Quando chegou nesse tempo, passou a se não falar mais de hebreu. Por quê? Porque os hebreus agora, que eram todo o povo, existia uma distinção entre eles. Um povo misturou, virou samaritano. E os que ficavam do lado de cá, que eram, efetivamente não houveram mistura, ficou sendo chamado de povo de Judá, que era da tribo de Judá, chamado judeu. Então dali para frente você vê que só fala de judeu, não fala mais de povo hebreu. Então é importante você saber isso, por quê? Para você entender o porquê dessa rixa com o samaritano, que existe até os dias de hoje. Inclusive, hoje sabe, os árabes, né? Aí que dominaram as regiões, então essa grande discussão aí. Então esse povo da dispersão, que Tiago está preocupado, o que é? Quando o povo volta da Babilônia, lembra onde nós vimos a volta gloriosa, né? Gloriosa de Sião? Quando o povo volta, a mulher estéril agora dá luz, sem dores de parto, coisa e tal, esse povo começa a voltar para onde? Para Jerusalém, para reconstruir lá com Esdras, Zorobabel, Neemias, né? Vão reconstruir o templo e todos os muros e tudo mais. O que acontece nessa história? Só para me fechar, para poder dar na meditação de hoje. Tiago está preocupado porque agora, quando eles voltassem, era um povo que tinha sido disperso, tinha ido a Babilônia, diferentemente da Síria, ela pegou todo o povo e levou para a Babilônia. Ela não soltou o povo por aí como faziam os assírios. Só que agora estavam voltando, porque Ciro libertou o povo, e agora ia vir os filhos da dispersão. Não ia vir só o povo de Judá, ia vir também o povo de Israel e coisa e tal. Então, tanto que o povo de Samaria tentou ajudar Esdras lá, e eles, opa, os Zorobabel, não quero ajuda de vocês aqui não. Por quê? Por causa dessa rixa, mas era o povo da dispersão. E qual que era a preocupação de Tiago agora? Bom,
Vocês passaram pelo cativeiro assírio. Vocês passaram pela Babilônia. Agora é hora de se endireitar. Então o que eu vejo o Tiago falando com o povo aqui? Olha, presta atenção que o Senhor está dando uma oportunidade, uma nova história para cada um, uma nova Jerusalém. Só que nós temos que tomar cuidado para não cairmos nos mesmos erros que caímos lá atrás. E quais são as preocupações? Com as provações, as tentações. Né? E a confiança que dessa vez você é colocado diretamente no Senhor. Nós vimos ontem uma coisa importante, vocês prestaram atenção. Mas o Senhor falou que a linha tem implantado no coração de cada um. Então hoje, o que eu estou entendendo? Eu não posso mais falar que hoje eu não conheço a lei. Que hoje eu não conheço as escrituras, não é mais novidade. É isso que eu estou falando. Você já sabe o que é certo e o que é errado. E agora você precisa fazer diferentemente do que foi feito lá atrás. Então lembra que o Senhor falou ontem, para a gente esquecer do passado, vai chegar um tempo novo? Então, maravilha, vamos curtir o tempo novo. Só que uma coisa que nós não podemos fazer, que fizemos no passado, é não confiar exatamente no Senhor. E a fé, ela exige que confiança. Eu peço tudo que eu vou pedir, eu tenho que pedir convicto, né, com a minha fé, de que eu vou viver aquilo que eu estou pedindo. E eu tenho que pedir ao Senhor com fé. Agora, logicamente, cabe ao Senhor definir se sim ou se não. Mas eu tenho que ter fé, eu tenho que ter confiança. Primeiro, por quê? Porque eu sei que Ele pode fazer. Não quer dizer que Ele vá fazer. Consegue entender a diferença? Aí, opa, tá certo, tá vendo? Até a Siri, desculpa que eu tô certo. Então o que acontece? Eu preciso pedir para o Senhor com fé. E Tiago estava preocupado, por quê? Tiago estava preocupado com a dificuldade que o povo iria enfrentar, as provações que o povo teria que enfrentar. A gente não pode esquecer que não é porque agora nós vamos ver um novo tempo, ó, nós estamos com riquezas e tesouros que vão ser liberados nesse mês. Mas eu não posso me desviar do caminho do Senhor. E eu não posso achar também, que a gente tem um péssimo hábito de achar que é o seguinte, nós vencemos o Golias hoje, amanhã eu estou indo leve e solto. Não. Amanhã você vai ter outro Golias para vencer. Talvez não grande, talvez não pequeno, talvez médio, não sei. Mas não quer dizer que Satanás amanhã não vai fazer nada. Então a preocupação de Tiago era, olha, cuidado porque ainda nós vamos ter provações, vocês vão ter dificuldades para enfrentar, mas precisa se manter posicionado. E a confiança é parte fundamental em tudo isso. Então Tiago começa a alertar os irmãos, olha irmãos, vocês que vieram da dispersão, as 12 tribos, e o que ele está dizendo? Por que ele fala isso? Eu quero que fique bem claro para você, quando ele fala as 12 tribos, ele não está fazendo acepção de pessoas. Ele não falou, você que é samaritano, você que é judeu, está entendendo onde eu estou chegando com a história? Ele está dizendo que é para todos nós. Então essa palavra hoje é para cada um de nós. Então, às vezes a gente recebe a palavra, eu já vi pessoas falando assim, essa palavra não é para mim, não é para o fulano, não, a palavra é para todos nós. Só que é preciso o quê? Que é a preocupação de Tiago, preciso confiar. E quando eu tenho confiança, não posso ter o quê? Dúvida. Se a dúvida entrar, eu vou ter um grande problema. Então, quando o Senhor fala nesse mês, nós vamos confiar no Senhor, eu não posso ter dúvida em momento algum. Eu não posso ter, porque se a dúvida entrar, eu não vou viver. E tudo que Satanás quer, e é onde vem as provações, as dificuldades, é gerar dúvida no nosso interior. E nessa semana do relógio, porque era importante, a gente recebe palavras, e todos os dias, palavra focada ali, ó, sendo detalhada, é um prato precioso que nós comemos todas as manhãs, e nos horários do relógio, onde nós vamos clamar sobre a nossa família, cada um no seu horário. Só que isso não pode esquecer. Se você perguntar para uma pessoa, a primeira vez que ela comeu caviar, se ruim ou se bom, ela vai sempre lembrar, fui no restaurante tal, comi um caviar, um pode gostar, o outro pode não gostar, mas não vai se esquecer, porque é um prato precioso para muitos, né? O relógio de oração é um prato precioso, não posso esquecer. Porque o Senhor separa a gente 7 dias e dá um maná diferenciado. Só que eu não posso chegar na metade do mês e esquecer de tudo isso. Então, quando o Senhor fala sobre confiança, eu preciso de fato confiar e eu não posso permitir que a dúvida entre. E Satanás, ele é o pai da mentira. Só que Satanás, antes de inventar mentira, ele gera dúvida. Então ele vai gerar dúvida para depois ele fazer o quê?
né? Depois ele mostrar para você que tudo não passou de uma mentira. E aí você passa a duvidar até mesmo das escrituras. Então é muito sério. E Tiago fala uma coisa importante, que as provações que o povo ia passar, nada mais eram do que oportunidades de crescimento espiritual e habilitação. Só que a gente nunca vê desse jeito. Sabe aquele negócio? Ah, Deus quer me castigar. Olha aí, Deus, você não está vendo o que eu estou passando? O Senhor tem prazer em me ver desse jeito? Tem prazer em me ver pedindo dinheiro para os outros? Tem prazer em me ver na situação financeira? Tem prazer de olhar os meus celeiros vazios? Tem prazer de me ver sem marido, sem esposa? De me ver arrebentado? Só que Tiago estava alertando para eles o seguinte, olha, presta atenção, que é muito importante. As provações, elas vão te dar oportunidades. Aproveita essa situação, vê uma oportunidade que não existia. Então, é aquela velha história que para alguns vão olhar um material e não vai fazer nada. Para outros, o cara vai conseguir construir. Eu vou fazer uma brincadeira, não seria mais certa, mas se você pegar um desenho da época do apóstolo, um desenho, uma série tipo MacGyver. O MacGyver com uma caixinha de fósforo, ele fazia um fogão. Para outros não vão fazer nada. Então eu tenho que entender o seguinte, não importa se o cara é muito inteligente ou pouco inteligente, a questão é nós temos que confiar no Senhor e olhar a situação como uma oportunidade. E isso vai me trazer o que? Um crescimento espiritual. Se o Senhor nos coloca para passarmos por certas coisas, para nos trazer o quê? Uma habilitação. Você acha mesmo que Deus tinha prazer de colocar os discípulos do barquinho, mandar passar para o lado de lá, ele passa, não está lá com eles, vem toda aquela turbulência, o que era? Para amadurecer os camaradas. E vocês estão andando comigo, está na hora de amadurecer. Talvez ele tenha ficado muito feliz de ver Pedro descer do barco, mas por outro lado não precisa de ver os demais só olhando Pedro. Talvez qual que era o que Jesus, não que ele esperava, porque ele sabia, né? Mas o que talvez é mais certo ali? Que descesse todos e falasse, ô Jesus, você está aí por em cima da água? Eu estou por em cima da água. Mas só Pedro desceu, e ainda assim parou no meio do caminho, mas teve uma atitude. Para muitos servos de Deus, nas oportunidades, onde poderia usar a oportunidade, sequer tem posicionamento, sequer dá um passo inicial. Se não der o primeiro passo, obviamente ele não vai dar o segundo. Você vai ficar parado, estático, olhando as situações, mas não. Quando o Senhor nos coloca em certas situações, é para a gente aproveitar aquela oportunidade. Senhor, o que eu preciso aprender? Você já orou assim? Senhor, o que eu preciso aprender nessa situação? Porque eu não estou conseguindo compreender. Ué, você não vai compreender. Mas você vai orar e o Senhor vai te dar o entendimento dessa situação. Senhor, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou vivendo isso? Ora para o Senhor. Fala, Senhor, me explica o que eu preciso aprender aqui. Eu sempre aprendi, logicamente que uma coisa é você aprender, outra coisa é colocar em prática, né? Nem sempre a gente usa a arma que a gente tem, né? A gente brinca, mas é verdade. Às vezes está com a arma, uma baita arma no bolso, mas não usa. Sabe que tem, mas não usa. Quanto antes eu aprender, mais rápido eu vou sair dessa situação. O povo em 40 dias podia ter passado pelo deserto e estar vivendo a terra prometida. Mas preferiram não aproveitar como oportunidade para aprender isso aqui. Precisaram 40 anos para aprender alguma coisa e não viver. Já imaginou? Aprendemos que a gente não deve murmurar. Grande beijo, tchau, tchau. E aí? Então nós temos que olhar aquilo que Tiago quer que seja uma preocupação nossa daqui para frente. Que a gente olhe todas as oportunidades que o Senhor vai nos colocar diante de hoje para frente. Ou seja, nós vamos ver tesouros, a bênção de Deuteronômio 28, amém. Mas precisamos estar atentos por quê? Porque vai existir provações. As provações, por que será que ela vem? Por que será que Tiago está falando isso? Olha, a aprovação da nossa fé deve ser um motivo de alegria. Tiago fala que a aprovação da nossa fé deve ser motivo de alegria. Não estou entendendo, Tiago. Deus vai me provar e eu ainda tenho que ficar alegre? Ué, por que ele está dizendo isso? Tiago, às vezes, para muitos, por isso que eu falo que a leitura é uma degustação maravilhosa. Só que um alimento você tem que degustar, né? E eu sempre fui muito afoito. Às vezes eu comia certos pratos e não degustava, eu comia. E a degustação é diferente. Você consegue, você come assim, ó, não quer que acabe, de tão maravilhoso que é, então você vai saboreando. Se você pegar um grande chefe, ele vai colocar na boca e falar assim, bom,
aqui tem tal ingrediente, aqui tem tal. Para muitos vai colocar na boca, é delicioso. O que vai? Não sabe. Então é uma degustação. Só que aqui está falando assim, olha, vê com alegria. Eu não consigo ver com alegria ser provado. Você pode falar para mim. Bispo, desculpa ser provado, você quer que eu veja com alegria? Qual que era o motivo? Tiago estava querendo dizer o seguinte, que nada mais é do que o exercício da fé. A aprovação é um exercício da fé. Aí eu pergunto, se o Senhor te provar hoje, você falou que, o que eu faço, o que aconteço, né? Lembra Pedro? Mestre, eu morreria por você, mestre. Jamais, mestre, eu deitava no chão para você passar por cima. Pedro, então eu vou te provar para ver se você está com isso. E a cara no chão. Antes que o galo, 3 vezes, o que acontece? Pedro já estava lembrando. Então a aprovação da fé tem que ser com alegria. Por quê? Eu passei pela aprovação. Ali eu mostrei o que é a minha fé de verdade. Por quê? Porque a fé, ela opera. Ela opera no nosso interior. Ela inspira uma ação em nós. Sabia disso? Que a fé é operosa? Ela opera no nosso interior. Para muitos vai operar, né? O cara vai ter fé, realmente uma fé genuína, ele confia, vai esperar no Senhor, tem certeza, vai andar sobre as águas. Mas para outros, se ela não fizer isso, a fé é morta. E a pior coisa que tem, acho que o servo de Deus, é descobrir que a fé dele é morta. Então, às vezes você vê, não sei se a palavra é sendo moribundo, né? Ou você vê pessoas que estão dentro da igreja, estão com a fé morta, quer dizer, estão passeando só dentro da igreja, cumprindo tabela. Então, a primeira coisa, cumprir tabela, está cumprindo com quem? Para mim? Desculpa, não. Cumprir tabela para o Senhor. Você precisa provar para mim nada, você precisa provar para você mesmo, diante da tua fé, do teu posicionamento. Então você vê pessoas, é triste, você fala assim, não é possível, você imagina o ímpio, não é possível que aquele cidadão vai para a igreja todo domingo e viver o que está vivendo. Aí eu falo assim, mas é porque Deus... Não é que Deus quer. Esse é o posicionamento dessa pessoa. A murmuração colocou o povo em 40 anos, não foi porque o Senhor queria. Eles murmuraram, eles habilitaram. Lembre-se que Satanás, ele entra por brecha. Você abriu a porta, mandou Satanás entrar e depois a culpa é do Senhor. Agora o Senhor não. Ele quer que você ele quer ser convidado. Ele quer ser o convidado de honra. Quantas vezes vê no Novo Testamento, o Senhor falou, aliás, ele falou para aquele fariseu, entrei aqui na sua casa, sou convidado de honra para jantar na sua casa nessa noite. Você nem um beijo no rosto não me deu? Nem lavar os meus pés, que é a tradição, as mãos, nada. Não me ungiu. Está entendendo? Então não adianta você ir para a igreja, convidar Jesus para a tua casa e fazer como esse fariseu fez. Entra aí, Jesus, fica à vontade aí, onde você quiser você senta. É assim que você vai tratar o Senhor? Se você quiser comer, come, se quiser comer, não come. Tá tudo aí. Você já imaginou? Então a fé, ela tem que movimentar o nosso interior, e é isso que Tiago quer, e que a gente faça isso com alegria. Por quê? Porque a aprovação está me habilitando para coisas maiores. Então o Senhor não está querendo colocar aprovação para você ficar parado nela, mas para você ser habilitado. Quando você for viver essa situação novamente, nessa você não cai mais. A pior coisa que tem é você cair no mesmo erro. Sabe quando você fala, de novo no mesmo erro, mas está cansado? Até quando? Imagina o Senhor olhando, mas até quando? Filho, todo dia você cai nesse erro, todo dia, até quando? Até quando? Então, o que o Tiago está falando aqui? Que a verdadeira fé, ela suporta as provações. Quando você está em fé, confiando no Senhor, você suporta as provações. Você permanece firme diante também das tentações. Mas a tentação, posso ser cansado de brincar, né? Que fala que o diabo não é vitamina, a carne é fraca, mas o diabo não é vitamina. Então, quando você tem essa fé, que Tiago está falando aqui, eu vou perseverar, é uma fé verdadeira, eu vou suportar as provações e também vou permanecer firme diante das tentações. Até mesmo nas provações é preciso perseverar. Eu preciso me manter íntegro, reto e fiel. Vamos voltar lá, vamos lembrar de quem? Jó. Jó permaneceu íntegro,
reto e fiel. E ele foi provado como? Ao extremo. Foi tirado tudo desse camarada. Quer dizer, quase tudo, né? A única coisa que talvez ele entregasse de graça, o Senhor não tirou dele, que era a esposa, né? Mas ela tinha que ficar, porque até ela fazia parte de tudo, de mais uma aprovação para ele. O Senhor nada mais, nada menos que deixou uma mulher para provar ele. Talvez no primeiro momento, não sei se você vai achar justo ou não, mas quem sou eu, né? Uma coisa eu sei, que o Senhor não erra. Vai falar assim, poxa vida, mas por que o Senhor não recolheu a mulher dele? Porque o Senhor tinha o que para ele depois? O dobro de tudo. E essa mulher precisava gerar. Ah não, eu vou matar sua mulher, vou te dar outra. Que é isso? Que Deus é esse? Hã? Agora, o Senhor aproveitou da situação para provar ele. Isso é um fato. É um fato. Só que acontece, o que aconteceu com ele? Ele passou as provações. Ele mostrou que ele confiava no Senhor. O grande X da ministração de Jó é que antes era de ouvir falar. E no final do capítulo ele fala, agora eu conheço o Senhor de com ele andar. Então nós precisamos entender as provações. Você não pode mais conhecer só o Senhor de ouvir falar. Tem que ser de com ele andar. Será que você já não passou provações suficientes para dizer, hoje eu conheço o Senhor de com ele andar. Eu sei que quando eu estou numa situação, passando difícil, eu sei que nada mais é para me aprovar, para que eu possa aprender e não cair mais nessa situação. Ou alguma coisa o Senhor tem aqui. Uma oportunidade eu vou vir nesse lugar. Então a pessoa, a apóstola é muito assim. Eu confesso que precisa de, não sei se não é doutrina, mas você precisa ser focado. A gente não pode perder o foco. A apóstola, por exemplo, ela não perde a oportunidade. Em todo lugar que ela tiver, ela está sempre olhando uma oportunidade. Por quê? Porque ela sabe que o Senhor não mandou ela para aquele lugar à toa. Até porque ela tem muita coisa para fazer. Então, se ela foi num determinado lugar, é porque tem um propósito. A mesma coisa você é um oficial. Você acha que mandou ela para casa daquele parente à toa? Não. Se o Senhor te mandará, se tivesse um fundamento, um propósito. Então, nós temos que entender tudo isso e mantermos o quê? Íntegro, reto e fiel. Tiago fala ainda, é tão interessante que ele fala assim, olha, se você precisar de sabedoria, peça ao Senhor. Basta pedir ao Senhor. Por que ele fala basta pedir ao Senhor? Porque tem uma coisa que muitas pessoas não conseguem entender. E eu já vi isso, as pessoas falam assim, mas eu sou um cara muito inteligente, eu sou formado na faculdade X, eu tenho MBA não sei aonde, mestrado não sei das couves, nos Estados Unidos, blá, 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 tenho bacharel de tudo, pode ter bacharel de tudo, mestrado de tudo, ser doutor de tudo. Mas a grande sabedoria só pode vir do Senhor. Salomão tinha tudo, riqueza, pai tinha deixado dinheiro para construir o palácio, tinha tudo. Mas a primeira coisa que ele faz é o quê? Pedir sabedoria ao Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é que a sabedoria, ela só pode vir do Senhor. E outra, que a maior sabedoria que o ser humano pode ter, sabe qual é? Temer ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor é o cara mais sábio da terra. Porque aquele que teme, preserva, guarda, confia, está sempre, atento. Lembra da história do sentinela? Faz tempo que eu não falo do sentinela, vamos falar do sentinela. O que a palavra fala do sentinela? Aliás, tem gente que deturpa aqui, né, para sair falando da vida dos outros. Cuidado, hein? O sentinela é aquele que está olhando, vigiando. O sentinela, naquela época, era um camarada que cuidava do palácio. Então ele ficava lá no palácio na frente. Primeiro era gente de confiança do rei. Ele era sustentado pelo rei. Por quê? Você imagina, se o cara não for próximo do rei, confidente do rei, o inimigo vem e... Então o cara estava lá de cima, ele olhava, rei, o cara está vindo lá duas montanhas para trás, vai demorar um dia de caminhada. Então o rei se posicionava, fazia o quê? Manda um mensageiro lá, que era comum, manda um mensageiro lá e vê se o cara está vindo de paz ou não. Se não for de paz, prepara o exército aí, vamos nos preparar para a guerra. Era assim que fazia. Então o atalaia, ele tinha por obrigação avisar tudo para o rei. E quando a gente trata isso espiritualmente falando, que o Senhor nos ensina com essa passagem do atalaia você viu que está errado. A sua obrigação é avisar o teu irmão.
Por quê? Porque na hora que passar o facão, o senhor precisa se consertar, certo? Na hora, se ele for avisado, na hora que passar o facão, ele vai se abaixar. Estando junto com você. O facão vai passar e não mata ninguém. Agora, se você não avisar o seu irmão, o que vai acontecer? Ele não está sabendo de nada, o facão vai passar, vai matar ele. Só que aí o senhor fala o seguinte, vai matar você também. Porque você sabia e não avisou. Então o sangue dele vai recair sobre você. Agora, se você avisou o seu irmão, tem um terceiro ponto. E o seu irmão não quis abaixar, aí já é um problema exclusivo dele. Ele morreu, acabou. Você avisou, camarada. Olha, não vai por esse caminho. Já vi várias vezes. Gente, principalmente se sai da igreja. A apóstola fala assim, olha, cuidado, isso está errado. Mas eu quero sair da igreja. Não tem problema nenhum. Só que o papel dela, ela fez. Dali para frente, é com você. Tanto que a maior preocupação que a apóstola tem, que muitas pessoas já presenciaram isso, quando vai sair um membro, quer sair, ela não desliga o membro enquanto ele não está ligado em outro lugar. Porque ele tem uma cobertura espiritual. Tamanha preocupação. Além de avisar, ela fala assim, então é o seguinte, é como se ela estivesse falando assim, tá? Me dá a mão aqui, para que igreja você vai? Eu vou lá. Na hora que eu te entregar lá, colocar do portão para dentro, aí acabou, eu volto para casa sossegado. A responsabilidade já está do lado de lá. Você pega uma criança, como é que você faz? Se eu incumbi o meu filho para você cuidar, você vai fazer o quê? Você vai deixar meu filho e falar, pega o ônibus e vai para o seu pai? Não. Você vai pegar e vai trazer, né? Estava sob a sua responsabilidade, agora está sobre a minha. Você vai trazer para me entregar. Então, o atalaia, ele tem essa responsabilidade. E nós temos que entender que nós precisamos ter o quê? A sabedoria. E essa sabedoria, ela só pode vir do Senhor. E a primeira coisa que nós temos que ter é o temor. Por que eu falei de tudo isso? Porque o temor, muitas pessoas perderam o temor. E se você perdeu o temor, não tem sabedoria nenhuma. Para mim, isso aí nada mais é para atestado de burrice. Eu diria, não sei se exagerando, dias contados, porque que bom êxito pode ter numa situação dessa? Pergunta. Você acha que está difícil? É 3, 2, 1. Posso estar falando. Se você acha que está difícil com o Senhor, imagine, vai andar sem Ele. Aliás, eu fico olhando para as pessoas, quando as pessoas me relatam o que estão vivendo, eu falei, eu não sei nem como que essas pessoas conseguem viver. Sem Jesus, desse jeito, com tudo isso. Por quê? Porque a primeira sabedoria que tem, que é temer o Senhor, buscar o caminho do Senhor, não tem. Então o que acontece? Aqui, Tiago está falando, busque do Senhor, peça ao Senhor sabedoria. Lembra que ele falou para Davi, se tem alguma coisa que você quer, Davi, por que você não me pede? Mas não faça o que você fez com Betseba, né, Davi? Poxa vida, eu te dei tudo, te dei palácio, te dei riqueza, te dei esposa. Aliás, não te dei uma só, te dei mais de uma. Poxa, se você queria outra mulher, me pedisse. Mas não fizesse o que você fez. Então, se você quer alguma coisa, peça ao Senhor. E uma das coisas que Salomão pediu foi sabedoria. Salomão poderia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele pediu sabedoria. Agora, olha que interessante. Ele pede sabedoria e o que o Senhor deu para ele? Não só sabedoria, como encheu ele de riqueza e de honra. Então, o maior sábio é aquele que busca o que? O reino de Deus. Porque com ele vai vir acrescentado o quê? As riquezas, a honra. Está entendendo onde eu quero chegar? Tiago tinha essa preocupação que o povo agora buscasse as coisas do alto. Confiasse no Senhor, que a riqueza não estava nas coisas materiais, não estava no mundo. A gente já ministrou sobre a conta lá no céu, onde a traça, a ferrugem, nada vai consumir. Mas nós estamos sempre preocupados com as riquezas materiais, terrenas. Se você perguntar para algumas pessoas, ela está muito mais preocupada em enriquecer do que ter o Senhor. Por isso que fazem pacto com o diabo. Querem viver uma vida financeira maravilhosa. Sem Jesus, que adianta? Falei ontem, que adianta passo verdejante sem Jesus? Vai até aonde? O primeiro vento que tiver, não tem dinheiro que segura. Está entendendo? É como a casa na areia. O vento vai levar. Então nós precisamos aprender que Tiago diz que se a gente pedir sabedoria, também tem um detalhe. Peça com fé. Peça com fé. Porque não adianta pedir sem fé. Qual que é o oposto da fé? A dúvida. Se você não pedir com fé, então você está o oposto que é a dúvida. Você não pediu com fé, está duvidando. Pediu para pedir, mas está duvidando. E aí quando entra a dúvida, entra o quê? O pensamento dividido. Uma vez que entrou o pensamento dividido, gerou o quê? Incerteza.
E a pior coisa que tem é aquela incerteza. Sabe aquele bichinho? Quem já teve isso aí? Parece que é um bichinho que vai comer a gente por dentro. É uma dor, um negócio que você não consegue nem explicar. Por quê? Porque gera dúvida. Está dividido entre dois pensamentos. O Senhor fala que não podemos ficar dividido entre dois pensamentos, entre dois senhores. Porque um há de desagradar. E obviamente vai desagradar quem? Ao Senhor. Então se eu não pedir com fé, automaticamente eu estou pedindo com dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que Deus... Será o quê? Ele tem o poder. Agora você já entra na presença do Senhor desse jeito. Quer viver o quê? Aí o Senhor fala assim, tudo bem, então confia. Ah, confia daquele jeito, né? O Senhor fala, pulo nada. Aí você está rindo, às vezes, muitas vezes ri de Pedro, mas não é capaz de dar 2 passos, 3 passos como Pedro deu. E eu garanto para você, que tem muitos de nós que nem Pedro não ia fazer, ia ficar dentro do barco lá contando a história de outro. E aí depois ia ficar, nossa, Pedro, cara, meu. E daí ia falar mal depois dele, né? Você não teve fé, Pedro? Ah, eu não tive fé. E você que ficou aí dentro me olhando? Hã? Não é sério? É muito sério. Não podemos deixar que a incerteza e a dúvida tomem conta. Por isso que Tiago tem a preocupação. Tome cuidado com as provações, com as tentações. Não deixe entrar dúvida no seu coração. Confia no Senhor. Para a gente viver e vencer esse mês de setembro, nós não podemos ter dúvida de que nós vamos vencer. Eu não posso ter dúvida que o Senhor vai me suprir. Eu não posso ter dúvida que o Senhor vai me curar. Eu não posso ter dúvida que o Senhor vai entrar no meu casamento. Eu não posso ter dúvida que o Senhor vai entrar na minha vida sentimental. Eu não posso ter dúvida que o Senhor vai fazer na vida dos meus filhos. Por mais que o cenário pareça contrário. Ou você acha, a gente ri de Pedro, mas você acha que o vento estava soprando fraquinho? Você acha mesmo que Pedro ia afundar de bobeira? Gente, o vento estava daquele jeito. Então, antes de julgar o camarada, presta atenção. Então, eu preciso, nesse mês, eu não posso permitir que a dúvida entre. Eu preciso realmente confiar na palavra que foi liberada no domingo e na palavra que vem sendo liberada todos os dias. Porque o Senhor tem para cada um de nós vida e vida em abundância. Consegue compreender isso? O Senhor está nos dando uma oportunidade maravilhosa nesse mês. De viver um novo tempo onde o passado a gente não vai se lembrar mais. Agora, sabe o que eu sinto nesse mês? Que é assim, você quer entrar no barco para ir viver isso ou você quer ficar do lado de cada ilha? E eu quero entrar no barco para poder viver a palavra que o Senhor me liberou. Então eu convido você nesta manhã a entrar nesse barco. E viver aquilo que o Senhor tem para cada um de vocês. Amém? Uma vez a dúvida, quando ela entra, ela é instalada, ela gera o quê? Um comportamento e atitude. Sabe aquela inconstância da pessoa? A pessoa começa a ser assim, ó. Você pega, tem gente que você fala, meu, a pessoa quadripolar, né, bipolar é coisa de aprendiz, né? A pessoa quadripolar. Então hoje eu confio no Senhor, amanhã eu não confio. A pessoa, você não sabe nem que banda é que tá. Hoje liga para a apóstola, apóstola, vivi um milagre, nós vamos fazer esse mês, vai ser um mês extraordinário. Amanhã liga chorando, apóstola, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Mas como? Onde você estava? Mas onde você estava confiando? O Senhor estava com ele, hoje você abraçou o capeta, o que aconteceu? Então, tá vendo que a inconstância ela gera instabilidade? Instabilidade, inclusive, de humor. É uma inconstância, um comportamento e as atitudes da pessoa começam a mudar drasticamente. Então nós temos que se policiar. Lembre-se que Tiago falou o quê? Olha, seja alegre nas provações. Chegou a provação, a alegria, ó, pula a janela, vai sair a galope. Ah, bicho, você está querendo demais que eu fique alegre com o cenário que eu estou vivendo? Ué, mas então cadê a confiança de que você vai viver um milagre nesse cenário? Você acha, vamos lá, você acha que Daniel entrou naquela cova chorando? Vamos analisar a história de Daniel? Eu acho que não. Por quê? Porque um camarada que, a partir do momento que ele chegou na Babilônia e peitou a Babilônia ao ponto de não se alimentar com as filhas iguarias, ele não estava com medo de leão. Com certeza não estava com medo de leão. Então, pera um pouquinho.
Como é que Paulo e Silas estavam na prisão? Aliás, esse é o melhor exemplo, cantando. Então, não era uma situação difícil, como esse cara está alegre numa situação difícil? Nós precisamos estar alegres a despeito de, por quê? A nossa alegria é a confiança no Senhor, porque nós temos uma palavra. O duro é o ímpio que está aí fora, que não tem palavra nenhuma. O que esse cara vai viver, meu Deus? Não tem palavra, não sabe nem para onde está indo, acha que está indo para um lugar maravilhoso. Está dando um burro no vento, no espaço. Dá soco no vento para você ver. Soco no, né, o negócio lá de dar os burros. Não é diferente? Então presta atenção, é exatamente isso. Paulo fala em Filipenses 1,6, Paulo diz o seguinte, que ele é convicto e seguro. Então eu tenho que ter certeza, a mesma certeza que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 1,6. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, eu estou plenamente certo. Olha o que Paulo fala, eu fiz questão de, na íntegra, do jeito que ele fala. Eu estou plenamente certo, ou seja, ele está convicto. Convicto de quê? De que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Olha que lindo. Então quer dizer que... Qual referência você usou? Filipenses 1,6. Não sei. Então o que quer dizer? O que Paulo está dizendo ali? Só para completar o que o Tiago está falando. Que aquele que começou a boa obra na nossa vida hoje, aliás, desse mês, ele vai terminar. E de que aquilo que ele prometeu, ele vai entregar. Ele não é homem para que minta, ele é filho do homem para que se arrependa da promessa. A palavra dele não volta vazia sem antes cumprir aquilo que ela foi designada. Então, até o dia 30, nós vamos viver muitas coisas. Só que o que o Tiago está falando para a gente aqui? Esteja preparado. Não se perca no meio do caminho, não pare no meio do caminho, não caia nas esparrelas de Satanás. Tudo que Satanás quer é que a gente caia nas esparrelas. Tanto que, sabe o outro, uma das coisas que Tiago adverte e nos lembra, para tomar cuidado com as coisas transitórias. Cuidado com as coisas transitórias. Por quê? Tudo que Satanás tem é transitório. Transitório. E ele fala ainda, uma das coisas que ele fala também sobre as riquezas. Por quê? A maior riqueza não é o Senhor? Então, tanto o pobre, que ele chama de humilde, ele tem a glória do Senhor, porque a maior riqueza é o Senhor. Mas o rico, que às vezes pode achar que tem a glória, mas não tem, porque a riqueza dele está no quê? Nos bens materiais. E a nossa maior riqueza é o Senhor, não são os bens materiais. Porque tudo isso é transitório. Então até isso, Tiago adverte, toma cuidado nesse mês, para você não trocar ao Senhor por um prato de lentilha. Ah, mas isso aqui é maravilhoso, isso aqui. Cuidado com o que você... Que Deus abençoe o nosso querido, que ele, não sei o que está aprendendo, mas que ele entenda. Que ele seja abençoado o que está passando aqui hoje, né? Então, seja abençoado, nunca passou. Ó, presta atenção. Cuidado para você não trocar por um prato de lentilha. Tá achando que está fazendo um bom negócio? Está fazendo, como a gente brinca, né? Com todo respeito, o negócio da China, né? Cuidado, porque você está trocando, às vezes, um bom produto por uma carcaça vazia. Dentro não tem nada. Então, o rico, a riqueza está no quê? Nos bens. E este, Tiago fala, e relaciona até uma erva, né? Uma flor que pode murchar a qualquer momento. Vem o vento, vem a tempestade, vem o clima e ela murcha, ó, passando segundos. Quantas pessoas você já viu que eram ricas demais e de repente, da noite para o dia, viveu assim uma transformação? Como que pode? Com tanto patrimônio, está vivendo o que está vivendo hoje? A gente, logicamente, você já deve ter visto de muitos artistas, inclusive. Pessoas no passado tiveram muito dinheiro e de repente não tinha absolutamente nada. Pergunta para uma pessoa dessa, mas como que permitiu? Como que isso entrou? Para analisar como que isso entrou. Achou que a maior riqueza que tinha era os bens, que tudo que tinha estava ali, onde podia pegar. E a nossa maior riqueza está onde? No Senhor. Então Tiago tem essa preocupação. Por isso que ele fala, bem-aventurado o homem que preserva, o homem que suporta, né, e preserva as provações. E nós temos que nesse mês
suportar as tentações, passar por cima das provações, sermos habilitados, sermos capacitados. É exatamente isso que Tiago espera de cada um de nós hoje. Então, antes de você se deparar com a situação e reclamar, que aliás, nem isso nós não podemos fazer nessa semana, nós estamos em murmuração, aliás, o Senhor é tão maravilhoso, que Ele falou assim, antes que vocês murmurem e não queiram confiar em mim, eu vou dar o jejum de murmuração para vocês. Por quê? Porque na hora que eu falar para confiar, vai ter muita gente murmurando. Vai falar assim, confiar, Deus, olha o que eu estou vivendo, né? O Senhor falou para confiar, mas é fácil confiar o fulano, está com a conta cheia, recebe todo mês no dia 10, recebe no dia 5, né? Tem um pagamento bonitinho, a empresa nunca atrasou. Aí é fácil confiar. Eu já fui um desses, que confiava justamente por quê? Porque uma vez eu até ouvi do meu diretor, ele falou assim, algum dia nós já atrasamos o seu pagamento? Eu falei, não, chefe. Pois bem. Só que eu ouvi também dele uma das piores coisas que eu vi na minha vida. Mas eu não vou compartilhar com vocês, para vocês não ficarem tristes. Mas eu ouvi e aprendi. Que do meu Senhor, eu jamais vou ouvir isso. Agora eu quero saber. Agora eu quero saber. Quem quer saber? Eu. Todo mundo quer saber? Mas vocês são curiosos. Curiosidade não é de Deus, não. Não, a gente também. Né? A gente no mundo, eu falo sempre o seguinte, hoje, logicamente, né, gente, eu não nasci pronto, né? Nem estou pronto. Todo dia a gente vai aprendendo com o Senhor. E uma das coisas que eu tive que aprender é que eu não podia entregar para o meu Senhor menos do que eu entregava no meu trabalho. Que lógica. E eu ficava pensando, eu não me atraso, eu nunca me atrasei para chegar no trabalho. Sempre entreguei com excelência, poderia não entregar o que gostaria, mas sempre fazer aquilo com excelência, né? A minha excelência. Então eu achava que o Senhor podia ser diferente. E o meu chefe me falou uma vez o seguinte, meu diretor me ligou e falou assim, exatamente essa pergunta que ele fez. Algum dia a empresa atrasou o seu salário? Eu falei, não, chefe. Eu falei, então é o seguinte, nesse mês eu quero que você cumpra todas as metas, não é? Mês que vem, nem é outro. Este mês, tá bom para você? Porque nós nunca atrasamos o salário. Eu engoli aquilo, seco, eu acho que seria até exagero. Aliás, né? Seco não, né? Seco é pouco. Vocês não têm noção do como eu ingeri aquilo. E ele falou assim, nós não pagamos pouco para você. E tem mais, se fosse fácil, eu tinha contratado minha mãe para fazer. Isso é o que a gente ouve no mundo. E é uma das coisas que nunca você vai ouvir do Senhor. E a gente entrega para o Senhor aquilo, as coisas estão, né, tão de qualquer jeito. Por isso que eu sempre lembro dessa história, para que eu possa entregar o meu melhor para o Senhor. Sempre, eu posso não conseguir, mas eu sempre vou tentar entregar o meu melhor para o Senhor. Eu não sei, né, como que o Senhor recebe, mas eu posso garantir uma coisa, eu sempre vou entregar o meu melhor. Já entreguei murmurando? Já. Porque isso não é certo, isso não é justo. Vai chegar na hora H, parece que a minha consciência fica lá, né? Martelando. Lá você reclamava e fazia. Ou lá às vezes você nem reclamava e fazia. Então é muito sério. Todas as provações, nós temos que aprender a passar por. E lá eu passei, não morri. Só que lá, hoje eu vejo que lá nada mais é do que eu estava aprendendo muitas coisas. Hoje eu uso muitas coisas que eu aprendi lá. E eu sei que tudo que eu passei lá tinha o propósito de Deus. Às vezes eu me deparo com algumas coisas que eu estou fazendo, eu falei, Deus, então por isso que eu aprendi isso aqui lá, por isso que ele colocou em tal lugar, por isso que eu... Então Deus é maravilhoso demais. Então nós não podemos esquecer que nós vamos ser provados. Nós vamos ser tentados. Tudo para quê? Para nos aprovar, nos habilitar e nos constituir. Não tem como você ser constituído sem ser provado e muito menos sem habilitação naquela área. Às vezes você vai a pessoa e fala para você, eu sou habilitado nessa área porque eu já passei, eu já venci isso. Então nós precisamos ser habilitados e algumas das coisas que nós vamos passar vai ser para a gente habilitar, para nos habilitar, para nos capacitar e principalmente nos constituir. Agora é claro
que cada um é tentado na sua própria cobiça. E a cobiça, ela nasce o quê? Pelo próprio desejo da carne. O Senhor não tenta, o Senhor prova. Tem uma diferença muito séria nisso aqui. Os nossos desejos carnais que aflorescem, né? E a gente tem os desejos, começa a ser tentado. Só que lembre-se que a tentação não é coisa do Senhor. É cobiça da nossa carne. Então nós olhamos para alguma coisa, desejamos, somos tentados naquilo. Deus nos prova, nos tenta. Preste atenção. Você vai entender essa história melhor, por exemplo, que eu vou te dar agora. Lembra de Abel e Caim? Como é que Satanás fez? Ele iniciou com um simples pensamento maligno, como? De sentimento, de rejeição. Olha, Deus está te rejeitando. Seu irmão é melhor que você. Foi só um sentimento. Aquilo foi fazendo o quê? Igual um fermento. Foi crescendo no interior de Abel. Abel foi aquilo, foi fomentando, porque Satanás, ele é assim. Ele coloca o fermento e depois vai ter que fazer o quê? Um pouquinho de sovada ali, né? Que fala sovada, né? Sova um pouquinho e deixa crescer já. Tem gente que já sabe que uns pegam ar na hora, parece que joga ali, né? Mas para outros vai crescer de pouquinho. Foi o que ele fez com Abel e Caim. Aliás, com Abel. Aquilo foi fomentado gerando o quê? Gerou uma inveja do irmão tamanha, um ciúmes tamanho, que gerou a morte. Uma violência que gerou a morte. Mas tudo começou de que forma? Lembre-se, por isso que nós temos que tomar cuidado. A tentação não é de Deus. Lembre-se sempre que Deus nos prova. Mas a tentação é cobiça da nossa carne. E Tiago está preocupado. Por quê? Eu preciso confiar em Deus, eu preciso passar por cima da tentação. Então eu preciso matar a minha carne todos os dias. Porque o desejo, ele vai querer vir todo momento. Né? Todo momento para quê? Para nos dominar. Então é preciso sim entender muito bem essa diferença de provação para tentação. Para que eu tenha muito cuidado e não cair nas esparras de Satanás. Você está entendendo hoje a importância dessa ministração, do que é confiança e sobre tudo que nós vamos nos deparar, não só nesse mês, pessoal, porque isso aqui, essa palavra, eu acho que ela define a nossa vida. O que nós vamos nos deparar ao longo do tempo. Só que uma passagem que eu acho que talvez de vez em quando a gente tem que rever ela, para que eu não caia nas provações, que eu entenda o motivo das provações, que eu não caia nas tentações, que são desejos carnais. Ah, Deus está me tentando descer, coloca uma mulher assim, um fulano assim. O bar está lá para um cara que é alcoólatra. Está nas ruas. Você passou em frente porque você queria. Vai falar que Deus colocou o bar ali para você passar. Você sabe o endereço do Hã? bar, você vai. Você sabe o endereço do bar. Você vai porque você quer. A cobiça é fascinante. Então, tudo isso é muito sério. O pecado, ele não se impõe. Né? Ele não se impõe a quem reluta. Então, se eu resistir, ele vai parar. Agora, se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Ele vai se impor e ele vai vencer essa guerra. Só que lembre-se que ele é fruto de uma escolha. E além de ser fruto de uma escolha, são os frutos atrativos, né? Então o que acontece? Sansão foi lá, viu uma mulher bela, e começou, né, a imaginação dele foi além. Ele não se impôs na primeira vez que viu essa mulher. Aliás, né? Sansão começou bem e foi bem até o final, né? O que aconteceu? Porque foi uma mulher, foi na segunda, e se tivesse a terceira, ele ia passar pela mesma situação, não se impôs. Hoje a gente impõe, a gente reluta. O que a palavra fala? Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Agora nós não queremos resistir ao diabo, esse é o grande problema. Então se eu não me impor, ele vai vir sempre com atrativo. Você acha que Satanás vai mandar uma mulher feia? Como diz o pastor Claudio Arco, mulher feia não tenta ninguém, né? É a mesma coisa o homem também. Brincadeira da mulher é a mesma coisa o homem. Você acha que ele vai botar um homem feio? Ele vai tentar você de qualquer jeito. Você vai no mercado, tem um homem maravilhoso. Você vai tem um açougue, tem um homem maravilhoso, mas nunca tem. Mas lá, aquele dia vai ter.
É o filho do dono do mercado, não sei quem é que está lá. Então lembre-se que tem limite. E o limite cabe a gente. Tem gente que nem que o Senhor bota limite nos lugares. Não, quem põe limite somos nós. Nós é que vamos resistir ao diabo. O diabo está aí, cheio de oferta. Quem aceita as ofertas de Satanás somos nós. O Senhor não mandou você aceitar oferta nenhuma. Então, Tiago, as preocupações de Tiago eram o quê? Que nós entendêssemos a fonte da tentação. E que Deus não é a fonte da tentação. Para que a gente possa suportar a tudo isso. Passar por cima de tudo isso. Confiar no Senhor para que a gente possa viver as maravilhas que tem. Então tudo isso que corrompeu o povo, Tiago estava preocupado que não acontecesse de novo. Tiago deixa bem claro que nele, no Senhor, consiste o quê? Bondade e misericórdia. Mas o Senhor espera o quê? De cada um de nós? Que a gente suporte as provações e as tentações. Ele sempre está disposto a nos perdoar. Só que toda vez que o Senhor nos perdoa, se coloca no lugar de Deus agora um minutinho, se é que dá para fazer isso, né? Eu adoro fazer isso, né? O que eu vou atender primeiro, o que eu vou fazer, né? Sempre falava assim que Deus me ia atender meu pedido, que tinha tanta coisa mais urgente do que o meu pedido, né? E eu, na minha insignificância, esquecia que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, né? Esqueci tudo isso. Mas eu falava para a apóstola, eu não só falava para ela mesmo antes, né? E eu ia orar, me sentia constrangido de pedir algumas coisas para você, falar, mas tem tipo, tanta coisa, com enfermidade, né? Sabe? Sei lá, né? Tanta coisa pior, e eu pedindo isso aqui para o Senhor, qual o problema? E nele, eu aprendi que nele consiste bondade e misericórdia. Agora, cada vez que Ele usa de misericórdia conosco, de bondade conosco, o que Ele espera? Que amanhã eu não faça a mesma coisa. O que o Senhor espera? Que eu resista à tentação amanhã, que eu resista ao pecado amanhã, que eu resista às provações amanhã. Que eu seja habilitado, lembra? Habilitado e constituído. É o que o Senhor espera todos os dias. Quando você está educando um filho, o que você faz? O filho vai lá, mexe no seu, que você vai dar tapinha na bunda dele e fala assim, não faz isso. Você espera. No segundo, terceiro dia, a partir daquele momento, né? Se não for o Marcos Vinícius, você espera que ele não vai fazer mais, né? Que ele não nos ouça, né? Brincadeira, mas o que você espera do filho? Que ele não vai fazer mais. Você falou com ele 1, 2, 3, não é possível que ele vai aprender quando? Então o que o Senhor espera de cada um de nós? Que a gente não vai fazer mais. Agora, muitas vezes sabe o que acontece? A gente quer ir lá e botar o dedo na tomada e continuar tomando choque. Até uma hora que vai dar ruim, né? Até uma hora que vai dar ruim. Por isso, queridos, só para fechar essa meditação maravilhosa de hoje, que você não tenha dúvida, que você aprenda a confiar no Senhor de uma vez por todas. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos aonde? No Senhor. Só um versículo que eu li para você. O versículo 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Ele dá a última dica. Não haja da emoção. Não haja com ímpeto. Pode pensar que todo mundo tem uma experiência dessa. Eu tenho experiência, tenho certeza que todo mundo tem. Todas as vezes que a gente toma uma decisão, no calor da emoção, a gente vai se arrepender. Quem que tomou alguma decisão no calor da emoção? Quando eu digo calor da emoção, nervoso, injuriado. Estou dizendo, eu tomei decisão de servir ao Senhor assim, no calor da emoção. Não é. Estou dizendo quando você está nervoso. Quantas vezes deu certo? A sua grande maioria, vamos dizer 100%, nós vamos nos arrepender. Aqui, Tiago está falando uma coisa, olha, confia no Senhor, ouve o Senhor, a situação, né? Seja tardio em dar-se, espera, deixa Deus agir, depois você vai buscar do Senhor o que se deve fazer. Ontem,
Só para concluir, inclusive, essa passagem, esse versículo, ontem nós entendemos o que quando nós lemos lá o último versículo de Isaías 54, versículo acho que 17, se não me falha a memória. Acho que é 17. O que ele fala? Que aquele se levantar contra a gente, toda injustiça, não falou? Então por que você está querendo agir no calor da emoção? Deixa o Senhor tratar. E o Senhor falou isso comigo ontem, aliás, na ministração, para quê? Novamente repetindo isso, para que a gente tome cuidado e não coloque a mão naquilo que o Senhor está tratando. Mas a pessoa falou, respira, nós não podemos murmurar, respira. O apóstolo falava, né, às vezes, ela falava para as mulheres, coloca água na boca, não vai responder para o marido, coloca na boca, se for preciso, faça. E deixa Deus te justificar. Ele já falou ontem que ele vai advogar nossa causa. E que toda injustiça vai cair por terra. Você pode, em nome de Jesus, confiar no Senhor hoje? Posso pedir para você hoje confiar no Senhor? Como Tiago passou hoje a manhã inteira conosco, ó, falando aqui para que a gente possa confiar no Senhor. Então, em nome de Jesus, que você possa confiar no Senhor hoje. Que o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida, na tua casa e na tua família. O diretor, você não fez assim hoje? O que aconteceu? Você está muito bem. Oh, nossa! Ô, Glória! Fui elogiado publicamente. Um dia eu chego lá. Hã? Um dia eu chego lá. E tem mais Deixa eu outra. ver. Hoje eu não tenho controle. Bom. Ele disse que hoje ele não tem controle de nada. E eu estou achando que estou todo, né, feliz. Mas hoje ele não apontou lá assim, ó, né? Hoje eu estou no horário. Mas tá bem, mas eu não tenho controle. Não é que ele está no controle, está sem os controles dele hoje. Glória a Deus, né? Vamos orar. Nós estamos em 1h10 para você ficar mais assim. Nossa! Hoje eu bati um recorde mesmo, né? Não se incomodem. Segunda-feira Mas vocês querem que eu ministre mais? Eu fico aqui mais um pouquinho, não tem problema. Tudo bem. Aliás, só se não entenderam, eu posso ficar mais. Todo mundo entendeu? Segunda-feira eu tô de volta. Olha, se vocês querem mais, segunda-feira tem mais, a aposta tá de volta. Mas toda isso é boa. Agora, o apóstolo também, ele tá pegando também o trejeito, né? Sabe que a gente vai pegando o trejeito do apóstolo, a tendência é ficar cada vez mais, né? Não. É que eu tô me policiando porque o meu diretor, ele fala lá, eu acelero um pouquinho mais o passo, né? Agora hoje eu tava tão à vontade que eu nem tinha fazer meu sinal, né? Também te amo. Eu também te amo, mas desse trejeito aí ninguém precisa pegar, não. Pois eu profetizo ao vivo. Mas a gente... Eu profetizo ao vivo. Olha os meus... Não, pode parar que eu profetizo. Eu lembro do... O pastor Lucas vai entrar Eu lembro dos meus e vai áudios. ministrar 2 horas sem parar. Ele já é assim. Ele já é assim. Não, filho, isso aí você pode fazer numa conferência. Você Eu pode lembro fazer do- em outro tipo de Eu lembro dos meus áudios, né? Meus áudios... Fala, poxa vida, após fazer áudio de 20 minutos, eu não consigo. Falei, nossa, que negócio esquisito. Eu me sentia mal. Confesso pra vocês que eu me sentia mal. Falei, eu tô com dificuldade, eu tô acelerado, o que tá acontecendo? Deixa você sentar aí, o Espírito Santo falar, não termina. Não E é pra aí- terminar, não termina. E aí Quero você ver vê, faz. hoje os meus áudios, você vê, em média 20 minutos, né? O apóstolo também não fica atrás O também. povo me ajuda Já aí, foi quem a tá época com também saudade que de mim? Já foi a época que ele ministrava curtinho também, olha lá, o apóstolo tá com saudade de você. Pode encontrar ele lá no escritório 1. Me ajuda aí na página, quem tá com saudade de mim, por favor, porque olha... Hashtag, olha gente, vocês não têm noção. Viu? Olha, eu te falo, vocês têm que entender que antigamente, quando ela não vinha pro programa, Deus é mais. Eu tinha quase que ir tocando de porta em porta, porque o povo não queria ficar comigo de jeito nenhum, não. Hoje, glória a Deus, quantas pessoas tem aí, ó? Vamos ver. Você já vai abandonar 13, também. agora há pouco tinha 14. Então já evoluímos bastante, porque antigamente, eu vou te falar, quando ela não vinha, meu, vocês não têm noção. Começava a diminuir, eu falava, meu Deus, Ah, eu mas não é que vou hoje falar. você tem seu programa, né? O A Luz da Palavra? O A Luz da Palavra, o Relógio de Oração. Aliás, pessoal, Esse programa é o segunda-feira, Relógio de Oração, né? Você só tá vendo o segunda-feira, cenário. o A Luz da Palavra está de volta. E eu vou contar uma coisa para vocês segunda-feira.
Olha, assustador, hein? O que acontece segunda-feira? Vou contar uma coisa pra vocês de segunda-feira, assustador. Eu quero deixar você curioso de hoje até segunda, que vai pegar muita gente de surpresa. Meu Deus. Você acredita que eu fiquei assustado? Tá Mas bom. eu falo pra vocês, a partir daquele dia Ele vai vir que eu li essa pintado. passagem, eu falei, eu vou tomar mais cuidado. Vai vir de máscara? Eu vou vir de máscara. Eu vou tomar mais cuidado. Eu prometi, eu vou tomar mais cuidado. Eu, se fosse você, tomava cuidado também. Vai vir de pijama. Tomava cuidado. Você vai vir como? E Segunda-feira? olha, eu não quero ver o homem do garfinho, mas nem a pau. E tem nome de garfinho? Com a concorrência, né? Então, olha, segunda-feira, 7 horas da noite, nós temos um encontro marcado. Em nome de Jesus. Que você não morra de curiosidade até lá, né? Seja curado em nome de Jesus, né? Terça-feira também, às 19h30. Terça-feira, o que é? Curso? A gente começa a dar curso. Ah, tá bom. Então tá, né, pessoal? 8 aulinhas. Ainda bem que a minha apóstola está com ela. Com ela, entendeu? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar hoje primeiro pelos dizimistas. Senhor, vai ter misericórdia de mim, vai me usar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Deus, eu quero te glorificar, Pai, por essa manhã extraordinária que o Senhor nos preparou. Pai, quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, invada cada casa agora, Senhor, em nome de Jesus. Invada a vida dos teus servos. Oh, Pai, tira toda a dispersão agora nesse momento da oração, Pai, em nome de Jesus, todo devaneio, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, visite poderosamente a cada dizimista, Pai, dizimista fiel, aqueles que têm entendido, Pai, o que é, Pai, dízimo, o que é oferta, aqueles que têm entregado na tua casa, Pai, aquilo que o Senhor tem abençoado, Pai. Visita poderosamente, nós repreendemos agora todo devorador, todo gafanhoto, Pai, cai por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Visita a amassadeira dos teus servos, Pai, como fala em Deuteronômio 28, Pai, em nome de Jesus, que ela seja abençoada, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita também os ofertantes, aqueles que têm sido colunas da tua obra, Pai, que têm entregado na tua obra, têm mantido a tua obra de pé, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Visita poderosamente aqueles que têm desejo de entregar, Pai. Traz o suprimento, coloca o suprimento na mão dos teus servos, Senhor, em nome de Jesus. Quero te pedir nesta manhã, Senhor, traz o suprimento que nós precisamos para honrar todos os compromissos da tua obra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Traz mesmo, manda dos 4 cantos da terra, Pai, em nome de Jesus. A palavra já foi liberada dos tesouros, das riquezas encobertas, Pai. Oh, Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, seja liberado hoje para que os teus servos possam pagar, para que a igreja venha honrar todos os compromissos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita os teus servos, usa eles como instrumento financeiro esse dia de hoje também, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita aqueles, Pai, que estão preparando, Pai, para o dia da restituição, Pai. Um dia que o Senhor criou, Pai, para restituição, para ser restituído tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi levado, Pai, que seja restituído 7 vezes mais. A tua palavra diz que achar do ladrão a restituição de 7 vezes mais. Eu profetizo sobre a vida dos teus servos, Deus, em nome de Jesus. Roracaia, Xúria, Decantralabá, Xúria, Decantralabá. Aqueles, Pai, que entregaram a primícia, Senhor, em nome de Jesus. Traz o suprimento, que seja uma porção dobrada daqueles que eles entregaram, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que esperavam ganhar 3.000, que venham a receber 6, sejam surpreendidos, Pai, muito além do que entregaram de primícia, Senhor, em nome de Jesus. Levanta patrocinadores, Pai, em nome de Jesus. Visita os nossos patrocinadores, aqueles que já se levantaram para honrar a tua obra, Pai, da mesma forma que venha muitos mais, Pai, em nome de Jesus, não para a nossa honra, não para a nossa glória, mas para a tua honra, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, Senhor, nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, visita, Pai, poderosamente, Pai, aqueles que entraram no programa hoje, Pai, em nome de Jesus, aqueles que vão ver a transmissão, sejam tocados, curados, libertos e restaurados, Pai, em nome de Jesus. Visita os nossos amados, nossos queridos, que toda enfermidade agora caia por terra, todo diagnóstico médico caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus. Toca a cura, liberta, restaura a vida do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Cura de uma forma milagrosamente, Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, fica apenas o sinal do milagre, Pai. Que o teu povo venha contar testemunho, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço ainda, Senhor, em nome de Jesus, brinda os casamentos, as famílias, Senhor. Oh, Pai, capaz que está de entendimento seja sobre cada lar. Tira o homem estranho, a mulher estranha que tem destruído os lares, o ataque físico, o ataque verbal, Pai. A tristeza, o choro, a angústia, a decepção, Pai. Tudo isso cai por terra hoje pelo poder do nome de Jesus. Todo espírito de morte, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, cai por terra agora, Pai. Tudo aquilo que queria paralisar a vida dos teus servos, seja ela financeira ou não, Pai, que caia por terra agora. Tudo aquilo que dava legalidade no mundo espiritual, Pai, caia por terra agora. Entra com a tua bondade, com a tua misericórdia, Senhor,
em nome de Jesus, Pai. Libera, Pai, libera as bênçãos superiores, abre as janelas dos céus, que haja chuva de bênçãos, Pai. Eu profetizo sobre a vida de cada um. Visita os nossos filhos poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita cada um, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Aqui nós temos os filhos representados, as fotos que estão aqui, mas da mesma forma, aqueles que o Senhor sempre tem colocado dentro do teu altar, tem apresentado agora. Visita, resgata os nossos filhos, Senhor. Oh, Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, coloca os teus servos para servir dos nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Acampa os teus ao redor deles, do ir e vir, da escola, do trabalho, Pai. Oh, Pai, da faculdade, Senhor, em nome de Jesus, estreita o caminho para eles, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam te encontrar, para que eles possam ter contigo, Senhor, em nome de Jesus, que toda a resistência deles para com a tua palavra caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Coloque eles em comunhão com o Pai, Pai, converte o coração deles, Pai, para os pais, para os filhos, Pai, em nome de Jesus. Ora, caia, chuva, decantra, labachura, decantra, labás. Quero te pedir também, Senhor, pelos nossos governantes, Pai. Visita poderosamente a nossa nação, Pai. Visita o país, visita a cada país, Senhor, em nome de Jesus. Visita Israel, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Brasil seja celeiro para as nações, Pai. Dá sabedoria para os nossos governantes, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, livra o teu povo de toda praga, Pai, em nome de Jesus. Toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Toda praga do Egito caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Toda peste, Pai, caia por terra agora, Pai. Toma nas tuas mãos o nosso país, Pai. Toma nas tuas mãos o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te pedir por essas águas, Pai, que estão colocadas diante do teu altar, águas curadoras, que o teu povo, ao ingerir desta água, seja curado, Pai, em nome de Jesus, milagrosamente, Senhor, em nome de Jesus, que venha trazer fonte de vida e vida em abundância, Senhor, em nome de Jesus, que ao ingerir desta água, Pai, o Senhor visite poderosamente a cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ora, caia, chuva, decantra, labachura, decantra, labás. Até enfermidade que os teus servos não sabiam, Pai, vai ser curado, Pai, em nome de Jesus, nem vai ficar sabendo, é livramento que o Senhor vai dar nesse dia de hoje. Ora, caia, chuva, decantra, labachura, decantra, labás. Toma nas tuas mãos, Senhor, e tudo que o Senhor fizer, Deus, nesse dia de hoje, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus por essa manhã, por essa semana maravilhosa, né? Que é a semana do relógio de oração. Eu estava falando, hoje já é o 5º dia, o relógio de oração ele voa, né? Ele passa rapidinho. Nós vamos curtir aí o dia de hoje. Amanhã, deixa eu falar uma coisa para vocês. Amanhã nós não temos programa, né? Sábado. Nós temos o relógio, mas nós não temos programa. Eu quero pedir para vocês prestar atenção no áudio. Eu vou tentar, né, como sempre de sábado, eu tento, às vezes o áudio fica comprido, mas é porque eu tento explicar o máximo, porque a gente não tem programa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar. Hoje eu expliquei um pouquinho, né, de alguns assuntos aí, principalmente no começo do programa. Se você não entendeu o áudio, ouça o áudio amanhã, alguma coisinha, entra no programa de hoje, que no comecinho eu expliquei parte importante para que você possa entender com mais tranquilidade amanhã, tá bom? Então eu quero pedir para vocês que amanhã fiquem firmes. E no domingo, pessoal, tem muita gente que é a primeira vez que está participando do relógio de oração. No domingo a gente nunca tem o período da parte da tarde. Então o encerramento é feito ao meio-dia com a nossa apóstola no culto. Então o que acontece? A gente tem o culto normal, né? De domingo, Santa Ceia, vai término de jejum. E aí o que acontece? A apóstola encerra todos com ela no meio-dia. Então se você faz na parte da tarde, lembre-se que você tem que fazer na parte da manhã. Se você é membro da Hebron, você vai estar no culto, amém. Mas para quem só participa no relógio, fique atento. Você faz à tarde, então você faz meio-dia ou faz antes do meio-dia. Tá? Mas lembre-se que domingo nós não temos o período da tarde. Então, todo mundo ao meio-dia com a nossa apóstola. Lógico que eu vou estar meia-noite, ou apóstola às 6 da manhã. Quem está nesses horários, amém. Mas quem está nos horários da tarde, vai ter que passar para o meio-dia. Tá bom, pessoal? Das 10 às 8. O das 10 também não tem, porque nós vamos estar no culto, né? Para ser bem lembrado. Então nós vamos ter só o das 7, né? E o das 7, que já vai logo na sequência, ter às 9 horas da manhã começa o culto, tá bom? Das 10 passa para as 8. Das 10 passa, perdão, eu esqueci. Das 10 vai passar para as 8 da manhã. Então nós temos às 7 da manhã com o Diácono Lucas, das 7 às 8. E às 10, que é a pastora Edi, ela passa para as 8, das 8 às 9. É isso, né? Às 6 horas da manhã também tem. Às 6 horas da manhã tem. Então nós temos meia-noite, às 3, às 6, às 7 e às 8. Acho que Tá eu bom? vou colocar todo mundo pra... Pegar o pessoal da tarde e começar a compor. Nossa,
Nós vamos começar, é uma boa ideia, né? Começar a compor o horário da madrugada aí, né? Da meia-noite até as 9. Vamos dividir, quem sabe no próximo a gente faz assim, ó. Vai da meia-noite até as 9 horas da manhã. É o ato profético em outubro. Todos os horários vão estar ocupados, porque cada um vai fazer 2 horários em outubro. Ô, glória! Aí, a novidade vindo por aí. Amém, pessoal? Então é isso aí. Eu queria agradecer a presença de todos, que vocês, né? Espero que todos tenham tido uma boa semana, que tenham um final de semana extraordinário, maravilhoso. Não esqueça que domingo, como diz Davi, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 aí fora. E você tem a facilidade em Hebron de estar aí, ó, né? Pelo Facebook e também pelo canal do YouTube. Então você pode estar na igreja da mesma forma, em nome de Jesus, lembrando que você é a igreja. Amém, pessoal? Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias, como em intimidade com o Senhor, para viver uma grande expansão. Amém? Um beijo grande, fica na paz do Senhor e bora lá para o propósito, né?